Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Desta feita, irmãos, eu vou iniciar essa publicação aqui com um texto, tá certo, enviado para um grupo na cidade de Vitória de Santo Antão, cujo pastor é o senhor João Marcos. Pasmem. Vejam aqui agora. Divisão e abandono de igreja. Há quem ache natural abandonar ou deixar sua igreja por outra. Uns alegam insatisfação, outros falta de atenção, e há quem afirme que sentiu de Deus ou recebeu chamada de Deus. Porém, não encontramos nenhum registro de que Deus tenha mandado alguém trocar de igreja. O registro que temos de Deus é mandando sair, deixar. O registro que temos de Deus mandando sair, deixar, é o que lemos em Jeremias 51:45, referindo-se à destruição de Babilônia, quando Deus manda seu povo sair do meio deles. A chamada de Deus ao homem se dá quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo a aceitar Jesus. Depois temos as chamadas específicas para a obra. A troca de igreja para o que foi chamado é considerada como costume. Em Hebreus 10:25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Logo, biblicamente, troca de igreja não pode ser considerada chamada, mas costume. Em 1 Coríntios 14:33, Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Se alguém diz que sentiu chamada de Deus para deixar a igreja onde aceitou Jesus, confessou ter sentido salvação, recebido o batismo com o Espírito Santo, falado línguas estranhas, testemunhando e sentindo a presença de Deus, ou sua confissão é falsa, ou esteve enganado e disfarçado. Do contrário, a Bíblia seria confusa. A Bíblia nos ensina a perseverar, nunca desistir. Jesus não prometeu glória aqui, mas ensinou perseverar até o fim. Quem desiste e muda de lugar, por certo, ainda não tinha convicção. Paulo afirma que nada lhe fazia desistir. O reino dos céus é muito mais precioso e importante que fama, cargos e poder. Isso aqui é um texto lamentável, sem fundamentação bíblica, não é? Do pastor João Marcos de Vitória. O medo de perder o dinheiro, não é nem pessoas, não é dinheiro, o medo de perder dinheiro leva a esse ponto, não é? Meus irmãos, esse mesmo pastor Marcos, ele disse que numa reunião, observe agora, esse mesmo pastor Marcos, em uma reunião agora de dirigentes, os irmãos sabem que, em função da pandemia, muitas irmãs de círculo de oração, aquelas que passam dos 60, elas ficam em casa. E quem assume são mais secretárias. Pois bem, esse senhor aqui fez uma reunião e disse o seguinte: vocês não fiquem se achando. Vocês não fiquem se achando, porque vocês não são dirigentes de ciclo de oração. Humilhando as irmãs que exercem a função de secretária, mas que está assumindo a função, no caso, em lugar da dirigente de círculo de oração. Então, esse irmão, ele acha pouco, ainda vai numa reunião e humilha as irmãs, dizendo que elas estão se achando. Ô irmão querido, veja a situação que eles botam. E tanto faz botar lá em cima quanto derrubar. Porque eles levam as irmãs a pensarem que não são nada. E levam as outras a pensarem que são alguma coisa. Mas quando eles querem derrubar, ele derruba, não importa a altura que esteja. Não é? Porque isso aqui é tudo enganação. Você diz que a dirigente de ciclo de oração é muito importante, eles dizem que para mim é. Mas para eles é importante enquanto não esteja desagradando a ele. Quer ver se deixa uma dirigente de círculo de oração reprovar um desses homens para ver se ela presta mais para nada? Logicamente, eles vão descartar. Mas tem uma coisa aqui muito interessante ainda com relação a esse senhor, não é? Esse que chama-se de João Marcos. Meus amados, eu soube que esse pastor, ele veio aqui na cidade de Amaragi. E aqui ele começou a pregar. E lá na cidade de Vitória de Santo Antão, ele chegou a dizer
pasmem, que a de Seara e Rede Esperança são casa de demônio. Os irmãos que vão para lá porque estão possuídos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o seu João Marcos. Seu João Marcos, o senhor disse que quem vai para lá de Seara, porque ali a casa de demônios, são pessoas que estão possuídas. Mas eu nunca vi nenhuma denúncia que desabonasse a conduta do pastor Hélio, Elmi e Jonatas. Eu até agora não vi. Se os senhores têm, coloquem para fora, porque a gente vai publicar. Mas até agora o senhor não tem argumento. Aí veja bem, se os homens que neles não pousam nenhuma denúncia, até agora são pessoas íntegras, se os homens desses, eles estão possuídos por demônios, imagina quem mente, imagina quem comete encantamento, não é porque a Bíblia reprova encantamento, mas a pessoa encantar 12 milhões, então quem promove encantamento, quem mente, quem humilha as pessoas, quem é arrogante, se esses homens aqui estão nessa situação, imagina como está hoje. Senhor Marcos, eu estava presente quando eu entreguei na mão do senhor Ailton o documento comprobatório de desvio de dinheiro. E ele abafou o caso. E ele não fez nada. Eu estava presente quando o senhor Simas Dias disse que a igreja é o roçado dele e ninguém fez nada com o senhor Simas Dias. Eu estive lá quando o senhor Samuel disse que não estava nem de um lado nem do outro. Eu estava lá. Quando ele incitou o povo a perdoar, e não só a perdoar, mas dar dinheiro. Eu estava lá, seu João Marcos. Então, se esses homens aqui estão com demônio, se essa igreja aqui está com demônio, imagina os outros como estão. Imagina, estariam necessariamente com legiões. Necessariamente, não estou dizendo que estão. Estou dizendo que se esses homens estivessem endemoniados, estes que eu citei estariam necessariamente com legiões. Porque o diabo,